bom dia. Eu sou a Valda Aguiar e está no ar mais um programa Terceira Revelação, um programa da Associação Espírita Caridade, um membro da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob o registro de número 455. E você que nos acompanha está mais do que convidado a permanecer conosco nesses minutos de fé, de esclarecimento e, por que não, consolo, através da nossa programação. Nesta manhã nós vamos falar, abrindo o Setembro Amarelo, vamos explicar o que é isso. Estamos aguardando o nosso convidado Adeilson Salles, da Seara de Deus, Sociedade Espírita Seara de Deus, de Pernambuco, Recife, Pernambuco. Teve um pequeno contratempo aí, vem de longe, então nós aguardamos daqui a pouquinho, em breve, provavelmente no próximo bloco, já estaremos com ele trazendo informações importantíssimas sobre a temática que a gente compartilhou nas redes sociais. Ainda existe esperança. E enquanto isso, estamos aqui com Dionara Espíndola, que, da Sociedade Espírita Casa do Evangelho, trabalhadora da FERGS. Isso, Ilha Grande dos Marinheiros. Bem-vinda, Dionara. Muito obrigada, Valda. É um prazer estar aqui. Estava com saudade, né, de vir na rádio. O Setembro Amarelo é bem importante e a gente gosta, dentro do Movimento Espírita, de trabalhar esse tema, porque nós temos bastante pessoas necessitadas de consolo e esclarecimento que a doutrina espírita pode trazer para a gente. Né? Então, o convite para o Adeilson, que trabalha muito bem esse tema, tem obras que tratam bem desse tema, foi pensando em levar para as pessoas algumas palavras que podem ajudar, muitas vezes, né, a tirar elas dessas angústias, essas amarguras, depressão, que está né, muito recorrente dentro da sociedade como um todo, né? E só para a gente situar o nosso público que, por vezes, pode não estar por dentro disso, isso não é uma campanha espírita, embora o espiritismo tenha aderido a essa campanha. Enfim, social, e alguns outros países também estão começando a implementar isso, Sim. que é maravilhoso, porque a gente sabe que, como tu mesmo... América Latina aqui, né, nós estamos com todos os países trabalhando o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? Preservação da vida, né? A valorização e a preservação da vida, né? Quando a gente trata daí de todos aqueles assuntos que de alguma forma podem estar, né, trazendo algum tipo de dano à vida, em geral. Então a gente fala do suicídio, que é algo bem importante, né? A gente sabe que aí a cada, em média, 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida devido às suas dificuldades emocionais, financeiras e de toda a ordem. A gente trabalha bastante também as questões da preservação da vida e da saúde, né? Os médicos, o pessoal da ciência, né? Trabalha em todos os sentidos. Aí as campanhas de vacinação, as campanhas de exames, né? Então, durante o Setembro Amarelo são divulgados nas redes sociais, as pessoas podem procurar isso. A realização de exames que muitas vezes é difícil de se conseguir na rede pública de saúde, mas que nesse Setembro Amarelo, como a mamografia, o citopatológico preventivo do câncer e alguns outros exames mais específicos, que também são disponibilizados no Setembro Amarelo para a valorização e a preservação da vida. Mas o que fica em top, e que foi o gerador, né, da ideia da criação do Setembro Amarelo, é o suicídio. Que é a culminância negativa de todos esses problemas. Né? De tudo. Então, o suicídio é o que é mais tratado. Então, escolas, né, vários tipos de entidades promovem palestras, workshops e tudo que é tipo de reunião pública que possa reunir as pessoas para tratar desse assunto. E, Dionara, como é que tá, que é uma trabalhadora ativa do movimento espírita, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como é que está o Setembro Amarelo no nosso movimento espírita? Como que tá? Tem algum ciclo de palestras, qual tu tome conhecimento, ou participação de pessoas trabalhando essas temáticas nos eventos que estão acontecendo aqui na região? Tem essas informações para nós? O exemplo da trazida do Adeilson Salles, lá de Pernambuco para cá, é um deles, né? Para a abertura do Setembro Amarelo, aqui na região metropolitana, a gente convidou esse nosso grande irmão, né, que tem trabalhos voltados muito para essa área da valorização, da preservação da vida, é uma delas, né? Então ele veio, está fazendo uma série de palestras em instituições diferentes, que também estão sendo divulgadas nas redes sociais, para trabalhar esse tema, para fazer a abertura. Então ele vem, ontem fez uma palestra em Cachoeirinha, hoje ele está aqui, Canoas,
À tarde ele vai para Gravataí, né? Domingo de manhã Porto Alegre, à tarde e noite também Porto Alegre, mas em locais diferentes. Não para. Né? Fazendo sempre esse trabalho com relação à valorização da vida. Nos centros espíritas, em geral, as palestras deste mês, né, são voltadas para o trabalho da valorização da vida. Então, a Federação Espírita Brasileira tem, né, uma campanha permanente de valorização da vida. Então, se entrar lá no site da Federação Espírita Brasileira, tem o ícone lá, onde a gente consegue inclusive folders, né, que são pequenos livros, cada um tratando de assuntos que podem recorrer de não ser valorizada a vida, como o aborto, suicídio, eutanásia, drogas. Né? Então, essa campanha dentro da federação é permanente. Aqui na nossa região metropolitana, todas as instituições, pelo menos de que eu tenho conhecimento, estão voltadas para esse trabalho. Nas casas espíritas que tem a evangelização espírita, né, da criança e do jovem, os temas que nós abordamos também remetem à valorização, aos cuidados com o corpo, né? E aí, de geral. O jovem, a gente já fala de sexualidade, que também é um meio de preservar e de valorizar a vida, né? O bom uso da sexualidade, o uso da droga, né? Os cuidados com bebida, principalmente, porque a gente fala, às vezes, muito das drogas, né? Como o crack, injetáveis, mas a bebida, segundo as estatísticas, é aquela que está causando maior dano, porque bebe, não se cuida, dirige, ou mesmo que não dirija, mas com a inteligência alterada, né, às vezes se coloca em risco. Né? E com a liberação social do uso desse tipo de droga, das bebidas alcoólicas... Porque não é proibido, não né? pesa a consciência, né? É proibido para menores de 18 anos, mas se sabe que eles têm acesso. Daí a importância da evangelização como base, né, Dionara? Por isso que a gente fala, porque eu tenho uma bebida acessível, não quer dizer que eu precise usá-la. Se eu me amo, né, se eu me cuido, se eu preservo a minha vida, se eu valorizo a minha vida, eu tenho que tomar esse cuidado de não usar algo que possa me colocar num risco. E para os maiores, aí de 18 anos, ainda tem a questão do dirigir, né? Isso, claro que com os adultos também. Mas ainda na criança e no jovem a gente consegue colocar uma consciência que ele vai levar, daí quando ele for adulto ele não vai fazer. Até porque na vida adulta vai ser muito mais complicado, muito mais né? complicado. Então a gente trabalha assim dentro das evangelizações, nas casas espíritas, as palestras são voltadas para isso. Graças a Deus, eu fico feliz que vejo um movimento bem bom nesse sentido, né? Dentro do movimento espírita aqui da região metropolitana. E o quanto é importante essa base, tanto na infância, na adolescência e juventude, principalmente, porque nós vemos o quanto à luz da doutrina espírita, o quanto as bebidas, os entorpecentes, alucinógenos, enfim, todos esses compostos químicos que provocam um estado alterado de consciência, o quanto eles afetam espiritualmente a conduta da criança, que crianças também têm acesso, infelizmente, cada vez mais, do adolescente, do jovem, à luz do espiritismo. Como é importante que essa doutrina nos esclarece, né, Dionara? Trazendo influências negativas ao nosso lado, nesse consumo. Tem, inclusive, uma série de vídeos da Alta de Souza, da TV Mundo Maior, que traz a coletânea de vídeos sozinho. Aí tem o Sozinho 1, 2, e que fala sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha no YouTube, na TV Mundo Maior, que tem essas informações também sobre como acontece o processo obsessivo por essa via, né? Eu trabalho com uma realidade na Ilha Grande dos Marinheiros, na Casa do Evangelho, de crianças e jovens que estão em vulnerabilidade. Não só na carência material, como na carência afetiva e de acesso aos seus direitos, né, do poder público. E lá a realidade é a da droga, a do álcool, muito fácil. Né? Então, sim, crianças que bebem, quando já não estão fazendo uso de outro tipo de droga. Né? Então, a importância da gente trazer essa conscientização de que eu sou especial, né? Eu mereço tudo que tem de melhor na vida e para isso eu devo tomar certos cuidados. E eu devo valorizar umas coisas e evitar outras. Para que isso seja natural para eles, que venha deles. Porque muitas vezes, quando já estão maiores, né, adultos, jovens mais velhos e adultos, isso já é mais difícil. Porque daí já entra na questão de eles terem que buscar ajuda externa
né? Porque eles já estão no vício. Uhum. Então aí já tem que ter clínica, tem que ter tratamento, medicação em alguns casos e tal. Então quando a gente consegue colocar a sementinha lá, né? Para que eles digam não, para que eles pensem pelo menos, né? Na possibilidade que há outras alternativas de ser feliz, de se divertir, né? De poder curtir a vida, que não seja com o uso da bebida, das drogas, isso já vai mudar a nossa realidade no futuro bem próximo. Né? Então, a ideia que se tem de fazer esses trabalhos, não só na questão espírita, mas também na questão social, isso também tem bastante grupo, né? A criança que se envolve, e o jovem se envolve com arte, dificilmente se envolve com o uso de drogas, né? Quando ele vai para uma aula de esporte também, né? Então, joga futebol, judô, faz aula de música, de dança, e isso tem bastante nas comunidades. O pessoal daqui tem também, né? Aqui tem, na escola em frente aqui tem também. Que a criança daí vai na escola, no turno dela, e no outro turno, algumas vezes por semana, ela tem treino, e ela tem que se cuidar. Então, se ela está de música, ela tem que cantar, então ela tem que cuidar da voz. Se eu estou no esporte, né, eu tenho que fazer uma alimentação regrada, tem uma saudável. Disciplina. E isso tira dela aquela ideia. Então, tudo que vai me prejudicar na atividade que eu estou fazendo, eu nego. Tem onde canalizar aquilo, naturalmente. Né? E a energia, que hoje as crianças são mais espertas, são mais inteligentes, são mais ativas, e essa energia tem que ser canalizada de alguma forma. Então, uma orientação, né, que a gente costuma dar para os pais no DAFA, na casa espírita, né, nos trabalhos, é de que busquem essas atividades, sem exagero, é claro, né, mas que eles tenham, sim, né, o mundo da internet, hoje em dia eles têm o mundo nas mãos, como a gente gosta de dizer, porque tem o celular ali, acesso à internet, muitas vezes um acesso de coisas que eles não deveriam para a idade, né? A delegação dos pais para que o mundo virtual eduque seus filhos, crie seus filhos. Antes era só a TV, né? Eu sou do tempo deles que a gente fala que a TV já era nociva. Que já era. Imagina agora, né? Que é um mundo inteiro e a gente causa da criança. Inclusive, num dos livros do nosso convidado de hoje, do Adeilson Salles, o livro intitulado Game Over, nós já falamos sobre essa obra aqui, sobre, claro, não só falando sobre o fim da existência, mas também desse uso de tecnologias. Tem um momento que eu não sei se é exatamente essa expressão utilizada, mas que traz uma pesquisa científica informando que a criança que tem acesso prolongado, muitas horas por dia, ao uso dessas tecnologias, principalmente de uma tela de celular, um tablet, o que seja, ela causa uma superexcitação no cérebro. Não raro, às vezes, à noite, os pais têm que ficar negociando com a criança para que ela não vá dormir olhando para o celular, para a criança, para o adolescente. E aí não dorme, né? Porque a gente sabe que a claridade nos olhos atrapalha. Tem a nossa questão do nosso corpo ser um reloginho biológico perfeito, a gente que estraga ele, né? A questão da claridade do celular não deixa que o cérebro veja que já escureceu e que precisa baixar, né, a agitação para entrar depois, para ter soninho para dormir. Então, às vezes dá o celular para a criança 9 horas da noite, quer que ela vá dormir às 10. E raramente. Não ocorre. E cada vez mais a gente vê casos de insônia na infância. E elas já são crianças que precisam de menos sono. É estatístico também, né? Acabei de ler um estudo essa semana que antigamente as crianças precisavam de 10, 9, 8 horas de sono, agora estão precisando de 6. E tão bem já. Porque já são mais agitadas, mais ativas, né? Mais ligadas em tudo. Né? São da era da tecnologia, são da era da hiperestimulação. A própria mãe, durante a gestação, já não é mais aquele repouso que as nossas mães faziam quando estavam grávidas, embora podiam trabalhar fora, tudo, mas sabiam que tinham que ter uma certa calma, tranquilidade e repouso. Hoje as mamães não param. Hoje as mamães não param. Também são... Então, tu já hiperestimula o bebê já desde o ventre. Então, eles já são crianças mais. E quanto mais estímulo tu der, se ele tem dificuldade para dormir, ele vai ter mais dificuldade para dormir, para se alimentar. Porque às vezes a agitação, a ansiedade, o estresse também impede que eles se alimentem bem. Aí para que ele coma, tu dá o que ele gosta, que nem sempre é o saudável. E isso vai gerando todo um ciclo vicioso, né, de situações que prejudicam a família toda.
E Se a criança não, a partir do momento que tem uma criança no lar, se a criança não estiver bem, a família toda também não está bem. Né? E normalmente ficam, o que a gente vê, e é muito comum hoje em dia, ficar todo mundo em volta daquele pequeno rei, daquela pequena rainha, para servi-lo a fim de que ele não chore, de que ele não reclame, que ele não sofra, de que ele não fique triste, medo de deixar o filho ficar triste. Nossa, eu tive uma mãe maravilhosa na minha infância, que tudo que ela dizia, ela não era de bater. Mas ela dizia, começava a falar, não tinha Cristo que fizesse parar. A gente só queria que ela parasse de falar. Mas tudo que ela falava, cutucava lá dentro. Sim. E a gente ela ficava preocupada com o nosso sofrimento? Claro que não, ela sabia que estava nos educando. Então, não só ela, como muitas mães que nós conhecemos, passaram por essa situação. Sim. Bem, Dionara, nós vamos fazer um pequeno intervalinho? Vamos. Então, lembrando que você pode participar deixando o seu comentário, né, abaixo da nossa fanpage, pelo WhatsApp, né, que nós nem temos ainda, né? WhatsApp 992308189. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho e voltamos já. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação e gostaríamos de mandar um abraço para o pessoal do Facebook que está acompanhando o nosso vídeo na live. O Cássio, a Jacira Carboneira, Adriana Brunner, Silvana Lima nos desejando um bom dia, Mari Lúcia, Rodinei Moscarelli, Alex Dornelles, Celso Martins, Rubens Sérgio, Jorge Alberto, dizendo aqui, estou na escuta, Daniele Macedo, bom dia, família EC. Excelente assunto. Obrigada, Dani. Diego Machado nos mandando um olá. Caroline Carol, acho que é isto. Rosana Ortiz, Sidney Carmona e Antônio Carlos. Pessoal que está nos acompanhando no Facebook, o nosso agradecimento. Lembrando que você pode participar do programa, contribuindo com este programa, deixando a sua pergunta através do WhatsApp 992308189, que nós responderemos na volta do intervalo, depois no findar desse bloco. Pode também deixar o seu comentário, assim como os irmãos que já deixaram ali abaixo do vídeo na live, na fanpage da Associação Espírita Caridade. Por que nós dissemos para deixar abaixo do vídeo que está na fanpage da Associação Espírita Caridade? Porque nós não temos acesso aos vídeos que são compartilhados pelos outros irmãos, então é mais fácil de nós conseguirmos saber qual é a sua sugestão, qual a sua pergunta sobre esse tema, porque é um tema muito amplo, que na realidade a ideia é apenas estabelecer um alerta e divulgar a causa, a importância disso. Lembrando que estamos conversando aqui com a Dionara Espíndola
e que nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo. Como ela nos falou no outro bloco, né, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, né? Então, a importância da prevenção é para ontem, né, Dionara? Nós precisamos aceitar esse fato, porque ainda há uma negação muito grande em relação a essas questões das depressões, dos distúrbios emocionais, que acabam acarretando e levando, que é o final de tudo, como tu tinha comentado antes, que é o suicídio. Então, depressão não é brincadeira, não é frescura, e se a pessoa for bem assistida, bem atendida e bem tratada, ela pode sim sair e melhorar e ter uma vida feliz, alegre, né? Mas se for relegado, se não aceitarem, né, ainda há quem diga, isso é frescura, é coisa de rico, que pobre não pode ter depressão e coisas do tipo. A gente ouve as mais diferentes, né? Essas são as mais comuns. Mas sim, se alguém diz que está triste, que não está bem, alguém que está se isolando, alguém que convivia com todo mundo, de repente para, né? Os jovens estão... O alto índice de suicídio é entre a juventude. Aquele jovem que nós sabemos que espiritualmente a juventude é um momento de despertamento do espírito. Aquele momento em que tudo aquilo que ele tem de bagagem espiritual, que ele traz de outras encarnações, vem à tona. Então as suas dificuldades, as suas necessidades reencarnatórias são mais pungentes nessa fase, ali a partir dos 10 anos, né? Vai até mais ou menos os 25. E quem aqui que nos ouve hoje, que nos vê, não foi jovem, não sabe como é difícil ser jovem, as dificuldades que nós enfrentamos, né? Uma hora eu tô feliz, outra hora eu tô triste, tem hora que eu gosto de uma coisa, depois eu já não gosto mais, até que eu me encontre, que eu descubra quem sou eu realmente, né? Então o apoio da família, dos educadores, das pessoas que são responsáveis por essa criança, para jovem, que fiquem atentos. A reclusão do jovem é natural e é normal à medida de que ele faz isso algumas vezes ao longo do dia, e não o dia inteiro. Então chega em casa, vai para o quarto, sai do quarto para buscar coisa para comer, volta para o quarto. O quarto é trancado, o que ele está fazendo no quarto? Ele tem computador no quarto, ele tem internet no celular, hoje todos têm, né? Mesmo que não tenha computador, tem o celular. O que ele está acessando, o que ele está vendo? A gente andou há bem pouco tempo, agora parou um pouco com a baleia azul, né? Que era horrível e que levava os jovens a fazer coisas que prejudicavam os outros e a si mesmo. E o final da história também era o suicídio. Então, a atenção a isso. Por que tu tá... Não quero que tu te tranque, não feche a porta. Ok, mas por que tu tá fechando a porta? O que tu sente? O que tá te levando a querer ficar dentro de ti mesmo? E o que tu tá encontrando ali dentro de ti? Tá te ajudando de alguma forma ou tá te deixando pior? Precisa de ajuda? Eu tô aqui. E nos casos mais extremos, buscar ajuda externa, sim. Né? Aceitar a dificuldade, buscar auxílio, salva vidas. E nós não podemos nos furtar a responsabilidade espiritual dessa situação particular. Vamos pegar esse exemplo do jovem, que ele fica, não vou dizer que é 100%, porque eu não detenho esse conhecimento, mas a maioria dos jovens tem os seus momentos de introspecção, tem a Todos sua nós fase tivemos, né? Eu tinha. de querer ficar deitadinho no quarto. Quem eu sou, de onde vim, por que eu estou aqui, né? Mas o que nós vemos como problema hoje, que afeta os jovens nesse sentido, é o afastamento dos pais. O isolamento. Eles se isolam completamente. E a isenção dos pais, né? De não aproximarem-se desse jovem, de não saberem. Muitos dizem assim, não, eu não converso com meu filho porque não tenho assunto com meu filho. Ele fala uma linguagem que eu desconheço. Porque eu não quero, né, Valda? Eu não quero saber do que ele gosta para falar com ele. Exato. Entendeu? Meu filho gosta de K-pop. Sei lá eu o que é K-pop. Fui descobrir grupos de músicas coreanos que estão bombando. Parece umas bonequinhas, elas tudo pintadinhas. E é legal até. Eu não gosto, eu gosto de MPB. Mas eu fui assistir, quando ele vem, mãe, olha esse vídeo. É o momento que ele sai do quarto e vem mostrar pra mim. Então eu me sento, eu assisto. Muito quer ver, vai botar na TV, no YouTube, sei lá, Netflix, né? Quem tem acesso a essas coisas. Sim, vamos ver. Né? Mas é que eu não gosto. Não, pode ser que eu também não goste. Mas ele gosta, é importante para ele. E é a hora que ele me dá a abertura de eu sentar com ele, de eu dar atenção para ele, de eu conversar com ele, né? Então, que bom, mas é que o meu filho está dentro de casa. Meu filho não sai, não é baladeiro, né? Não vai para balada. Não.
Usa isso como desculpa, mas tá dentro né? de casa em que condição? Ele está ali dentro de casa, no quarto seguro, entre aspas? Essa segurança é porque ele está bem, ele está feliz, ele está contente, está tudo certo com ele? Ou ele está dentro de casa porque ele está isolado, ele está deprimido? Né? Então, o pai e a mãe têm essa responsabilidade, inclusive espiritual, como nós temos. Na reencarnação, eles foram convidados a ser pais, ou escolheram ele como filho, ou vice-versa, e temos essa responsabilidade espiritual. Porque há o dia em que Deus vai nos perguntar o que fizeste dos filhos que eu vos confiei. Né? E tem, inclusive, a responsabilidade de estimular o filho nas boas práticas e elogiar, porque os pais têm o costume de... Eles só veem o erro, né? Enquanto está tudo bem, está tudo certo, o filho não está fazendo mais que obrigação. Claro, é o dever de todos nós procurarmos fazer as coisas da melhor forma. Tirou nota baixa, briga, põe de castigo. Se tirou nota boa, não faz mais que obrigação. Exato. Mas às vezes teve todo um esforço ali de querer um reconhecimento, que o pai e a mãe acabam não dando. Nós, no ambiente de trabalho, mesmo na casa espírita, em qualquer lugar que nós estejamos, no fundo, por mais desprendidos que nós sejamos, nós sentimos aquela... Quando uma coisa é bem feita... Nosso nível evolutivo como espíritos no planeta Terra, ainda somos espíritos que precisamos do reconhecimento, né, da atenção. Precisamos ainda muito disso, porque está na nossa característica de espírito isso ainda. A questão do egoísmo, muitas vezes, né? Ah, ele está triste, mas eu também estou, então eu relego a minha responsabilidade de pai e mãe, porque eu também estou triste, então eu tenho que cuidar de mim. Que é natural nosso. Mas em se sabendo disso, tendo contato com a doutrina espírita, com os conhecimentos e consolos que ela nos traz, a gente já não pode mais relegar a nossa responsabilidade dependente da minha condição física e emocional com a responsabilidade que eu tenho sobre aquele outro espírito que está na minha tutela. De fortalecer também a confiança dele nele mesmo e principalmente em Deus. A gente esquece de fazer essa mediação e pensamos assim, não, eu tenho que ser um bom pai, dando um bom estudo, dando estrutura material. Eu dei tudo do bom e do melhor. Não tem do que reclamar. Às vezes a gente ouve isso dos pais. Eu me mato e o que trabalhar deu de para si, dar né? tudo do bom e do melhor, ele não tem do que reclamar. Mas às vezes aquele filho vai dormir, o pai e a mãe ainda não chegaram, e quando ele acorda e sai, o pai e a mãe já saíram, né? Então é essas questões do dar questões materiais, né? Tudo que ele quer, a melhor escola, mas eu não dou do meu tempo, da minha dedicação, do meu carinho. E aí tem a evangelização na casa espírita, que é um apoio que os pais têm, junto com o grupo dos assuntos da família, em estar vendo a maneira mais fácil e melhor de aproximar esse jovem, essa criança de Deus e de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus tem que ser o amigão, né? Aquele que eu sei que eu posso contar em todas as horas e que traz os ensinamentos que me ajudam a viver melhor. Então já temos evangelização de ventre, evangelização de bebês, né? Então nós não temos mais desculpa para dizer, eu não sabia como fazer, porque eu posso buscar. Então quem é espírita, claro, né, pode buscar o recurso da evangelização da família. Então as crianças recebem orientação, os pais também, porque muitas vezes um pai e uma mãe não ouviu de Jesus, de Deus dos seus pais. Eles não sabem como passar isso para os seus filhos. Ou foram educados naquele sistema de que Deus está lá no céu, um Deus antropomórfico, Deus longe, material, né, que Jesus é um inalcançável, exatamente essa palavra, inalcançável. E a gente não se torna, não traz para o nosso entendimento que Jesus é nosso amigo. Que está no nosso coração, faz parte da gente, né? Que a gente pode deitar a cabeça no colo de Jesus e pedir me ajuda, me auxilia, que a espiritualidade vai vir ao nosso auxílio no momento em que a gente eleva o nosso pensamento, que seja por 30 segundos para dizer, Jesus me ajuda. Nós costumamos ouvir muito, falando sobre valorização da vida, sobre principalmente essa tragédia espiritual, moral, que assola a nossa sociedade, que é o suicídio. Nas casas espíritas, em estudos, práticas, trabalhos fechados de auxílio aos desencarnados, aqueles que já partiram por esta via, muitos falam que
estavam sozinhos, que não tinham ninguém por eles. E quando eles vão visualizar que a espiritualidade proporciona esse momento de visualizar o quadro em que se encontravam e que eles enxergam nos momentos que eles faziam preces para eles inócuas, que eram ao acaso, que jogavam para o nada porque não viam retorno daquilo, enxergam os benfeitores auxiliando de todas as formas e eles bloqueados, fechados, para não receberem, refratários, né? Refratários a esse auxílio. Como é desesperador esse momento, como é triste, como nós vemos esse momento de uma forma tão solitária, porque a pessoa não foi capaz de voltar-se a Deus. E muitas vezes, quando a gente já está numa condição de depressão, situações que nos deixam muito isolados, tristes mesmo, com aquela melancolia profunda, nós fazemos preces sem crer que nós vamos ser auxiliados, porque nós não nos julgamos intimamente merecedores de recebermos esse auxílio. E é isso que nos bloqueia. É porque quando tu já está no fundo do poço, tu não vê mais luz, né? Tu não vê mais luz. Aí cabe àqueles que estão contigo nessa jornada, tua família, teus amigos, de te auxiliar. Que a partir do momento que a pessoa chega na depressão propriamente dita, na doença da depressão, ela sozinha não consegue mais. Tem as questões espirituais também, que a pessoa em melancolia, em tristeza, ela também atrai espíritos nessa condição. Potencializam, fortalecem ela nessa situação. Nessa ideia. Então, às vezes, a oração da família também vai fortalecer e vai ajudar aquela pessoa. Né? E os recursos que toda casa espírita fornece, né, Dionara? Toda casa espírita fornece recursos infindáveis. Atendimento fraterno, a evangelização da família, as palestras públicas, né, à luz do Evangelho de consolo e esclarecimento. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo, lembrando a você que nos acompanha que pode participar do programa Terceira Revelação, enviando um WhatsApp para o 992308189 ou deixando seu comentário abaixo da live na fanpage da Associação Espírita Caridade. Nós já voltamos. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Tava eu aqui. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara.
Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação. Hoje vamos falar sobre Ainda Existe Esperança. Já fizemos um preâmbulo sobre o Setembro Amarelo e sobre esse mês de valorização da vida, sobre todos os aspectos. E o nosso convidado finalmente chegou, Adeilson Salles. Como nós dissemos, alguns contratempos, veio de longe para nos assistir aqui, nos assessorar. Está funcionando? Não. Começando de novo, então. Né? Olá, estamos de volta. Pequena falha técnica aqui. Lembramos que o nosso convidado já chegou após alguns contratempos. Adeilson Salles está aqui conosco para falar sobre Ainda Existe Esperança. Após o preâmbulo que nós falamos sobre um pouco sobre valorização da vida, sobre esse Setembro Amarelo, Adeilson Salles, trabalhador voluntário da Sociedade Espírita Seara de Deus, de Recife, Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Ah, é paulista? É paulista, Pernambuco. Ah, é paulista. Sim. Ele é natural de São Paulo, né? Sim, e de atualmente está morando em Pernambuco. Ah. Bom, é uma alegria participar aqui desse programa. Finalmente eu consegui chegar, né? Mas eu estou bem feliz por poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão palpitante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, de muitas dúvidas, muitas atribulações, os nossos jovens aturdidos, os pais também confusos com relação à educação para um tempo tão difícil e desafiador. E é claro que a gente tem o Espiritismo como uma lente nova para contemplar os velhos problemas humanos. E diante disso, o Espiritismo tem muito a nos dizer, a nos orientar, a apontar uma direção para que a gente possa enfrentar esse momento doloroso que a sociedade, nesse período de transição, vem vivenciando, né? Adeilson, o que poderia nos trazer sobre Ainda Existe Esperança? Veja, eu venho transitando muito no meio juvenil por causa da literatura que a gente vem produzindo e também junto aos pais. E o meu trabalho ele não tem se limitado apenas ao meio espírita, né? Eu tenho trabalhado muito nas escolas, os convites são sucessivos para que a gente possa levar a nossa mensagem. Evidentemente que nas escolas eu não vou tratar de aspectos religiosos, mas eu vou levar o conteúdo ético-moral que eu conheço da doutrina espírita, da proposta do próprio educador Jesus, né, de uma maneira pedagogicamente adequada a esse universo. E a gente percebe muito claramente, eu vou fazer uma distinção aqui, no meio espírita, eu percebo de maneira muito clara que a mensagem que é passada nas instituições para os nossos jovens, ela precisa ser melhor contextualizada. É preciso aproximar a mensagem espírita, principalmente a mensagem do Evangelho, do universo moderno que os jovens vivem, né? E isso é que tem causado, de certa forma, um distanciamento, uma evasão dos jovens no meio espírita, porque eles não conseguem alcançar
aquilo que a doutrina espírita tem como informação, como mensagem de esperança mesmo para a vida da gente, porque as palavras, os métodos, eles não são pedagogicamente adequados para estes tempos que nós estamos vivendo. Então a gente tem o conteúdo, mas é preciso adequar esse conteúdo de maneira que chegue no coração e nos interesses do jovem nos dias atuais. Por outro lado, nas escolas, no mundo laico, vamos dizer assim, a gente percebe claramente, quando eu vou, é muito interessante, porque eles se emocionam, eles choram à escola, eles pedem para conversar em particular comigo. Eu até me lembro de atendimentos fraternos no Centro Espírita, porque eles fazem uma fila e vários jovens querem tratar dos assuntos. Por quê? A gente leva uma mensagem, que é a mensagem ética moral do Espiritismo, mas de uma maneira adequada na linguagem, que pode ser trabalhada no meio laico. E você percebe claramente e identifica a queixa e o lamento dos jovens nesses dias. Eles reclamam muito da ausência dos pais, reclamam muito de uma proximidade e também da participação dos pais no mundo deles. Isso causa um distanciamento, um esfriamento nas relações. Tem muitos pais que estão ocupados procurando prover a subsistência da família. Ao mesmo tempo, tem pais que estão dentro de casa, mas os filhos estão órfãos, porque os pais não se interessam. Então a gente percebe que existe um grande vazio e uma falta de diálogo. No meio espírita, falta uma adequação de assuntos que realmente interessem ao jovem. O jovem hoje, esse jovem que tem acesso pelo tablet, pelo smartphone, a todo o conteúdo que ele queira, desde conteúdo que se refira a questões do sexo, suicídio, ele acessa pelo smartphone páginas que o incentivam ao suicídio e o ensinam a dar cabo da própria vida. Ele acessa todo o universo do seu interesse. Se ele quiser até drogas delivery, ele pede pelo smartphone. Então ele está protegido pelas paredes da casa, e é uma ironia, porque a proteção não existe de fato, porque com o smartphone ele sai de dentro de casa e transita no mundo que ele queira transitar. E traz o que quiser para dentro de casa. Traz o que quiser. Até encomendar drogas ele pode encomendar, assistir conteúdos, acessar conteúdos pornográficos. Enfim, e a gente percebe que a modernidade, a tecnologia, ela realmente é importante para esses dias e é algo irreversível. Isso não muda mais. Mas nós precisamos nos adequar. Nós precisamos ir ao mundo do jovem. No meio espírita, nós precisamos levar Jesus, um Jesus contextualizado ao mundo do jovem, que ele absorva, que ele sinta, que ele perceba, que ele tenha a percepção de que aquele ser que as religiões vêm afastando do jovem comum ao longo dos séculos, que ele não está longe, que a mensagem poderia ser equivocada, mas que Jesus está bem perto do mundo juvenil. E isso tudo é que a gente está preocupado em trabalhar. Eu venho tentando trabalhar na minha literatura e é onde eu falo, né? Mas basicamente é isso. Agora, você me perguntou se ainda existe esperança. É claro que existe esperança. E a esperança está na educação, a esperança está nas ações que nós devemos promover a partir das nossas atitudes renovadas, no desejo sincero de se aproximar do coração do educando. E esta adaptação, vamos chamar assim, adaptação à linguagem do jovem, tanto na sociedade, no mundo laico, vamos chamar dessa forma, quanto dentro de uma casa espírita, pode sim tirar aquela imagem que muitos jovens têm de que crer no Cristo, seguir Jesus, seja ser piegas, carola, taxado de qualquer outra coisa que o tire de um determinado grupo. Essa adaptação da linguagem pode aproximar, pode não, aproxima o jovem de Deus, da casa espírita, de alguma crença que o oriente melhor, né? Ô, Valda, veja, a gente tem que ser objetivo e prático. É preciso quebrar alguns paradigmas. Que paradigmas são esses? Primeiro, de que nós não devemos viver a nossa humanidade. E de que o jovem não deve viver a sua juventude, ele deve viver a sua juventude. Ele deve ir para a balada, ele deve beijar na boca, deve passear, mas ele não precisa se drogar, não precisa cheirar. E você está entendendo? A gente precisa apresentar... Não precisa ser promíscuo. Não precisa ser promíscuo, mas ele pode... Sua sexualidade. Justamente. Mas ele pode ter uma vida absolutamente saudável, namorando bastante, beijando bastante, indo para a balada, dançando, se divertindo,
vivendo as coisas que são inerentes ao período juvenil e necessárias para que se cresça de maneira saudável e amanhã não se torne um adulto recalcado. Frustrado porque não viveu aquilo, porque a porque religião Jesus não recolheu. deixou, porque Jesus disse que não podia. Viram eternos jovens, né? As pessoas daí não amadurecem, se elas não vivem as suas etapas de forma correta. A gente vê muitas vezes adultos aí de 40 anos que têm comportamentos de jovem ainda, porque ainda não saiu daquela fase, porque não viveu ela como deveria, né? Então a gente percebe claramente que existe uma interpretação equivocada dos religiosos com relação à própria vida. Estar na Terra não é um castigo. E as coisas da Terra devem ser vividas, porém, todas com muita responsabilidade e com naturalidade. E aí a gente percebe, isso é muito claro e contundente, é uma interpretação limitada que as pessoas têm da vida. E nós encontramos no maior seguidor, divulgador, o apóstolo do Cristo, o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, aquela célebre frase, tudo posso, mas nem tudo me é lícito, que ela é, de certa forma, não vou dizer polêmica, mas ela é, de certa forma, utilizada, mal utilizada pelos espíritas também, com o pretexto de que, tudo posso, mas nem tudo me é lícito, falando para o jovem. Não, tu pode ir em festa, tu pode beijar na boca, tu pode isso, tu pode aquilo, mas tu não deve. Não, já mudou um pouco a conotação da frase original, né? Mas é ter aquele entendimento de que algumas coisas podem ser prejudiciais para mim. É mais ou menos esse entendimento, né? Por isso, Valda e Dionara, é importante que se converse com os jovens de maneira responsável. Então, quando eu emito uma opinião, se eu estou emitindo uma opinião pessoal, turvada pelo preconceito que eu tenho, que caracteriza a minha limitação na compreensão da vida, eu não estou cumprindo um papel de educador. Eu tenho que procurar, e é importante, os educadores, aqueles que marcam a vida de um jovem, de uma criança, esses procuram se esvaziar daqueles saberes antigos que não servem para nada, que estão embolorados para se viver um tempo como o de hoje, e procuram substituir esses saberes e se colocar também na condição de aprendiz. A gente tem que conversar sobre esses assuntos e todos os assuntos devem ser trabalhados. Não dá para você querer trabalhar e desejar trabalhar espiritualidade sem o contexto da humanidade. Você não pode trabalhar com um garoto, uma garota de 15 anos, conceitos de espiritualidade, sem trabalhar também de maneira responsável as questões da sexualidade. Porque é o período cada vez mais cedo desperta-se para essas questões, né? A mídia, as novelas, enfim, eles são bombardeados, né, até pelos celulares, com essas informações. E como é que eu vou lidar com tudo isso? Eu vou lidar com tudo isso conversando com o jovem de maneira responsável, explicando, apontando os caminhos que não serão saudáveis para ele. A gente apresenta, orienta, para que nos instantes em que eles necessitarem conversar com alguém, serem acolhidos e conversar sobre os próprios conflitos íntimos que eles experimentam, eles tenham com quem conversar. Se eu vou com um modelo extremamente castrador, onde eu já separei aquilo que eu entendo ser equivocado, pecado, e desejo enquadrar o jovem nesse contexto, eu estou querendo catequizá-lo, consequentemente eu estou afastando ele da convivência comigo e certamente ele vai buscar informações no Google, mas comigo não, porque ele já percebeu que, por exemplo, se eu tenho se eu faço comentários homofóbicos, o jovem que é gay, ele nunca vai querer falar comigo. Então eu não tenho como acolhê-lo, e ele é um filho de Deus como qualquer outro, exatamente como qualquer outro. Não pode existir da parte de quem educa preconceitos, porque todos somos filhos de Deus, cada um vivendo a sua própria experiência evolutiva. Até porque não existe educação sem amor. E se Sem dúvida. digo que educo, mas rejeito um filho homoafetivo, rejeito a condição... Rejeito evangelizando o homoafetivo, porque nas evangelizações de juventude, o evangelizador muitas vezes faz as vezes que a família não faz. Quando o jovem se expressa, perde consolo, perde esclarecimento. Sem dúvida.
E ele está na evangelização espírita porque ele quer saber a visão da doutrina espírita sobre tudo, Sim. inclusive muitas vezes sobre a condição dele. É verdade. Né? E se ele não tiver quem o acolha, ele pode resvalar na prostituição, ele pode resvalar nas drogas e resvalar no próprio suicídio. Né? Resvalar naquilo que vai acolher, né? Já que dentro de Mesmo casa... que não seja tem... o melhor, né? Normalmente não é. O melhor vai ser sempre o lar. Pelo menos deveria ser. Deveria ser. Nessas bases Justamente. de amor, de educação. Nesse contexto juvenil, vamos aproveitar ao máximo, até lembrando os nossos telespectadores que nós vamos aproveitar, embora o imprevisto, do atraso, o tempo chuvoso aqui em Canoas, nós gostaríamos de aproveitar ao máximo, o nosso convidado se dispõe, nós vamos até 11h20 aqui conversando um pouquinho, vamos fazer este bloco e mais um, então vamos aproveitar, já que também o nosso convidado, eu não sei se te afiniza com a expressão especialista, mas no nosso entendimento, Sim. é uma das pessoas mais aptas a falar a jovens. E que até a Dionara comentou no início do nosso programa que os índices de suicídio na juventude e de todas as outras problemáticas que acabam culminando nisso, depressão, solidão, falta de aceitação, enfim, o índice de jovens que cometem suicídio está cada vez maior. E muitas vezes entra nessas questões que tu trouxeste, do pai não se aproximar do filho, mesmo estando dentro do lar, ou não estar presente fisicamente, nem emocionalmente. Como conscientizar adultos de que eles precisam se lembrar que foram jovens e colocar-se no lugar dos seus jovens? Veja, realmente é algo desafiador, mas eu entendo, pela minha observação dentro e fora do meio espírita, que nós necessitamos amparar os pais também. Então, eu escrevi um artigo antes de ontem e coloquei, até postei na página da Fergues, de jovens, que eu dei o título de Nossos Pais Também São Espíritos. Porque os nossos pais também estão aprendendo, os pais também estão na condição daqueles que estão passando muito do que receberam, às vezes de maneira equivocada, e não sabem lidar muito bem com a realidade desafiadora desses dias. Então, eu entendo que nós devamos promover ações que contemplem tanto o jovem quanto a família, porque os pais estão com dificuldades de acessar os filhos. A gente tem que estar sempre lembrando de que eles não estão educando corpos, eles estão educando espíritos imortais e, consequentemente, cada filho tem uma necessidade diferente. Você que tem mais de um filho, ao olhar para os dois, vai perceber que você está diante de um universo distinto, comportamental, de estágio evolutivo e todas essas questões. Então, a abordagem, né, para quem se propõe a colaborar nessa área, ela deve ser muito mais ampla. Eu não posso ficar apenas responsabilizando os pais. É claro que os pais têm uma cota de responsabilidade muito grande, mas nem eles sabem lidar com a própria condição. Eles têm dificuldade em alcançar, em ter uma visão mais abrangente sobre todo esse universo. E aí, eles ainda estão com algumas posturas equivocadas, acreditando que podem dar o melhor para os seus filhos, promovendo apenas ou provendo apenas uma educação que os intelectualize e que os capacite a serem felizes materialmente aqui na Terra. Só que as necessidades da alma, elas são muito maiores do que apenas conhecimentos acadêmicos. Diante disso, a gente precisa dar para os nossos jovens e trazer essa visão, discutir com os pais, conversar a respeito, de que existe uma necessidade premente de que o jovem, a criança, ganhe sentido para a própria vida. E a gente só ganha sentido para a própria vida, aí é onde eu digo que reside esperança, e a esperança está na educação, não na educação acadêmica, mas na educação que espiritualize, que aponte direções e caminhos para que a criança e o jovem possam viver. É aí que entra, de fato, uma ação que pode transformar, mudar o contexto educativo e de relacionamento familiar, quando a gente apresenta para os nossos filhos, e isso não precisa de religião, mas é extremamente que se tenha religiosidade no apontamento de caminhos ético-morais, que é o que está faltando hoje para a nossa sociedade, e principalmente para os nossos jovens. Mas de que maneira eu faço isso? Eu faço isso participando da vida dos meus filhos.
estando presente da vida dos meus filhos e entendendo que em um processo educativo entre espíritos imortais, a educação é uma via de duas mãos, onde eu ensino, porém eu aprendo, onde eu falo, porém eu escuto. Eu preciso ouvir o que o meu filho está dizendo, verbalmente, até mesmo no gestual, porque ele sinaliza aquilo que se passa dentro da alma dele e eu tenho condições de identificar essa realidade. Então, o contexto é muito amplo, sabe, Valda e Dionara? É preciso, de fato, a gente trabalhar, se esforçar, porque o Espiritismo tem essa janela grande para que a gente possa se debruçar e trabalhar contra o mal do momento, suicídio e todas essas questões. Então, a gente tem que... a questão do suicídio é uma questão de saúde pública, eu entendo assim, e é preciso tratar disso não apenas com os jovens, também com os pais. Então, lembrando que você pode participar do nosso programa, deixando seu comentário abaixo do vídeo na nossa fanpage ali da Associação Espírita Caridade no Facebook, ou enviando um WhatsApp no 992308189. Tenho aqui Ainda Existe Esperança, que é um dos livros do Adeilson Salles, dos 76, né? São 84. 84, agora estou desatualizada. Então, um dos livros, e é um dos temas que nós estamos tratando aqui hoje, e os 2 lançamentos dele, que saíram agora, né, do na forno, Bienal de São Paulo, né? Tão quentinho na Bienal, que é O Inimigo Íntimo e A Garota e a Boneca de Pano, que você pode pedir na livraria da sua casa espírita, buscar em qualquer livraria, acredito Sim. que encontra. Saraiva, nas grandes redes. Na Saraiva, nas grandes redes, e também pela internet, busca lá pelo nome do livro, depois a gente repete, mostra de novo, e aí você encontra e pode adquirir. E buscando Adeilson Salles, aparece todos os outros títulos também a escolher. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 3031 3130. Estamos de volta com o programa Terceira Revelação, hoje falando sobre o mês de prevenção ao suicídio, o Setembro Amarelo. Estamos abordando o tema Ainda Existe Esperança, com base na obra do autor Adeilson Salles, que está hoje aqui conosco, nosso convidado especial. Nós vamos te pedir licença só para mandar um recadinho para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando e o pessoal que enviou perguntas também.
O Joel Silva, estudante da doutrina espírita, está nos acompanhando também. Antônio Carlos, Amélia Nunes, Jennifer Tatiane, Lalinha Bueno. O Antônio Carlos Duarte Tomé mandou a seguinte pergunta. Ok, então, diante de tanta descrença religiosa por parte dos jovens, como fazer para despertar o interesse deles pela doutrina espírita sem carolices? Adeilson. Bem, a gente tem que entender que a descrença do jovem ela não nasceu porque alguém se tornou jovem. É um processo educativo que vem acontecendo desde a infância, sobre o qual os pais têm responsabilidade. Então, o jovem que é descrente hoje, em algum momento ele estava afastado da religião porque a educação que ele recebia em casa não lhe apontava caminhos e não zelava para que ele introjetasse nele valores religiosos. Então, a gente pode dizer assim, não, mas o jovem não tem religião. A questão não é o jovem não ter religião, a educação em todo o campo da atuação do saber humano, ela vem desde a infância. E cabe aos pais fomentar esses valores. E hoje, quando uma criança diz que não quer ir na casa espírita, ou na igreja, ou na mesquita, ou na sinagoga, ou seja lá o que for, e o pai aceita que ela não vá, o pai está contribuindo para que amanhã, na juventude, na adolescência, ela simplesmente vire as costas para esses valores que a religião traz. E a religião traz muitos valores que vão ajudar a fomentar, dar estrutura espiritual para que a criança e o jovem possam suportar os reveses da vida. A criança e o jovem que não recebem não dentro de casa, por exemplo, no instante em que a vida apresentar os reveses e as dores, porque vai apresentar em algum momento, ela não tem estrutura emocional, então ela se suicida. Quando recebe um não do namorado, da namorada, e estas questões elas são muito profundas. Então, quando a gente se preocupa em colocar o nosso filho na melhor escola da cidade, para garantir a ele uma formação acadêmica, a gente deve saber que mesmo se o nosso filho, no futuro, for estudar em Harvard, ele pode ser potencialmente um candidato ao suicídio, porque a felicidade ela não se encontra na formação acadêmica, ou o equilíbrio espiritual, melhor dizendo. Isso é algo que não dá sustentação à vida de ninguém, porque a vida na Terra ela é transitória, ela é passageira, ela é permeada de dores e de desafios que acontecem em algum momento. Então, se eu só dou estrutura acadêmica para o meu filho, não dou estrutura de valores éticos morais, em algum momento, e vai acontecer, quando as dores visitarem a vida do meu filho, ele não terá estrutura. Ele pode ser um gênio da ciência e um déspota como criatura humana, porque ele não tem valores éticos morais. E isso cabe aos pais. É muito fácil a gente dizer assim, a juventude não acredita em Deus, mas quais foram os valores que eles receberam com relação a Deus? Não dá mais para falar para a criança, quando a gente vai falar sobre sexualidade, a gente não pode mais usar a cegonha. A gente não tem que vir com o conto da carochinha de Adão e Eva, porque eles estão conectados na internet, meu amigo. Sai dessa vibe. Que eles não nos dão mais atenção. A partir do momento que tu não fala a realidade, que ele já tem um pouco de conhecimento, tu vem com algo para ele fantasioso, ele passa a desconsiderar aquilo que tu traz para ele. Fala, Valdo, desculpa, perdão. Desculpa. Não, fique à vontade. Em um determinado momento, acredito que isso deve fazer uns quase 10 anos. O meu sobrinho tinha, na época, 12 anos. 12. Ele era um menino bem bobinho, assim, mas com 12 anos, nenhum menino é tão bobinho. Principalmente se tiver um smartphone, dormir com o smartphone do lado. Isso ainda não tinha, mas, enfim, o meu irmão e a minha cunhada cuidavam muito para que isso não se excedesse. Mas aí ele veio e me perguntou, do nada, eu estava no telefone ligando para a rodoviária, que meu irmão mora em Florianópolis, eu ligando para a rodoviária para tentar trocar o dia da passagem. Falando com o rapaz, e ele, só um momento. E ele vem e fala bem alto do meu lado, ô tia, tu transa? Eu olhei para ele, só um pouquinho, Pedro, que o cara começou a rir do outro lado, achando aquilo engraçado. Eu olhei para o meu irmão, para ver se me autorizava a conversar com ele sobre, e ele me autorizou, e eu falei com ele, por que tu quer saber isso? Aí ele disse, não, é que eu vi que tu usa biquíni e tu é uma adulta. Aí eu disse, nossa, olha o entendimento da pessoa, né? E aí, claro, a gente conversou e tudo, e ele disse, não, mas eu sei o que é sexo. Não precisa me falar. Aí eu achei que ele queria saber isso, né? Sim. E às vezes a gente afasta
Se eu xingasse ele naquele momento, dissesse, para, não pode falar sobre isso, ou pergunta para o teu pai, para tua mãe, enfim, né? A gente afasta, porque o pai e a mãe normalmente não se sentem à vontade de falar com isso com o filho, porque acredita que se ele está perguntando é porque Sim. ele quer fazer naquela hora. Tem que se compreender, ouvir, prestar atenção, e nós não precisamos, no processo de educação dos nossos filhos, nós não precisamos ultrapassar nem atropelar as etapas educativas. A gente tem que ir fornecendo esclarecimento e orientação à medida que eles tenham necessidade e vão pedindo para nós, através das dúvidas que eles nos apresentam na vida cotidiana. Diante disso, a gente tem que ter hoje consciência de que eles têm acesso a todo esse contexto do mundo com relação a sexo e tudo mais, de maneira muito fácil. Aonde quer que eles estejam, eles acessam esse conteúdo. Seja no smartphone, se não for dentro de casa, o pai não der, eles acessam e vêm com o colega. Então, qual é a solução? A solução é conversar, é ter uma educação responsável, onde nós possamos, de fato, orientar, né, e ir esclarecendo. Você assiste, liga numa novela na televisão e acontecem cenas e situações que acabam precipitando. Não seria necessário se falar sobre determinado tema naquela idade, mas a mídia, né, ela está pressionando e as informações chegam às nossas crianças e nós não podemos subestimar a inteligência deles. Por isso é preciso conversar. Né? E em relação a essa questão da religiosidade, seja a qual crença que for que a pessoa se filie, se eu vou numa casa espírita, na sinagoga, num templo evangélico, enfim, e sou frequentador ou exerço algum tipo de atividade, saio de lá e chego em casa reclamando, vou ter que ir lá na casa porque tem tal coisa, vou ter que fazer tal coisa, e assim, bufando, sabe? E, não posso porque eu sou obrigado a ir na casa. Nossa, aí é pesado, né? A gente passa esses exemplos de que o local que vai nos acolher religiosamente é um local um pouco castrador e um pouco que nos pior ainda, eles nos acompanham na casa espírita, vamos falar do nosso caso, somos espíritas. Lá nós somos doces, tranquilos, meigos, carinhosos, fala mansa, né? As pessoas nos agridem, nós não revidamos e tal. Quando eu saio, que a gente veste o guarda-pó de espírita e tira a pendura quando vai embora. Quando eu vou para casa eu sou agressivo, eu não sou tolerante, né? Eu não sou uma pessoa que ele vem falar comigo, eu digo, não, agora não posso, sai. Então eu dou atenção, faço tudo de um jeito na casa espírita e quando eu chego em casa eu sou outra pessoa. Aí também, que pega bastante, né? Que eles vêm e nos cobram, inclusive em alguns casos eles nos falam, né? E quando eles não falam, que é pior, né? Eles observam muito, né, Alex? Muito observadores. Veja, o processo educativo começa no café da manhã. Quando você vai sentar com seus filhos para tomar café, a depender da maneira como você se comporte, as coisas que você diga. Depois passa pelo trânsito, se você avança um sinal vermelho, se você faz qualquer coisa. Eles estão prestando atenção, os pais são muito tolos. Eles estão querendo, um quer comer o outro com batata, e eles vão para o quarto para discutir, para brigar, e eles acreditam que a criança não esteja percebendo aquela realidade. Quando existe uma dificuldade qualquer dentro do lar, a briga se instala, a desarmonia começa, a criança ela tem uma percepção muito maior, ela já pressente aquilo, já capta aquilo na psicosfera ambiente junto com os pais. Então, educar é ter a consciência de que em todos os momentos nós estamos sendo observados. Nem sempre pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz, que é o determinante no processo educativo. E isso repercute desde a infância, a pré-adolescência, adolescência, a idade juvenil. Não dá para dissociar as influências, os exemplos que nós causamos nos nossos filhos. As pessoas acham que elas estão educando quando elas estão falando, não faça isso, não faça aquilo. As pessoas acham que elas estão promovendo o melhor para os filhos porque alimentam e porque vestem. Quando na realidade o processo educativo, acolhedor, é aquele em que os pais participam da vida dos filhos de maneira gentil, de maneira em que eles possam conversar e ter uma ascendência. O processo educativo passa pela autoridade, mas não passa pelo autoritarismo.
Eu tenho uma autoridade que eu exerço pela ascendência que eu tenho, e não pelo tamanho, pelo volume do grito que eu dou, pelo adjetivo que eu imputo ao meu filho, pejorativo, comparando ele com os filhos dos outros. Isso é um equívoco muito grande. Então, os nossos filhos, eles são um universo, a gente não está educando corpos, eu volto a repetir, nós estamos educando espíritos imortais. E estas questões são questões graves, delicadas, profundas. Por que a gente vive um momento tormentoso na sociedade? Porque a família está atormentada, porque os pais estão atormentados, porque eles não sabem acessar o coração dos filhos, não sabem como conversar. Você pode perguntar assim, Adeilson, você fez tudo isso que você está falando aí? Não. Eu sou o resultado dos erros que eu tive como pai. Só que agora eu acordei, né? E como eu transito junto aos jovens, eles confiam em mim, conversam comigo, eu faço palestra em escolas e tudo. Então eu percebi o tamanho dos erros que eu cometi e tento alertar outros pais para que não façam o mesmo. Principalmente você tendo uma lente chamada Espiritismo para olhar para os velhos problemas humanos, que te trazem uma nova compreensão. Não adianta pedir para Jesus resolver as coisas que quem tem que resolver dentro da tua casa é você. Jesus não vai resolver para você. Mesmo que eu busque recursos, os recursos do Evangelho no lar, isso não resolve. Se no dia do Evangelho no lar está tudo uma harmonia, e no outro dia eu começo a quebrar essa harmonia, né? O Evangelho é uma proposta pedagógica e nós distorcemos muitas vezes. E não temos uma aplicabilidade do Evangelho na nossa própria conduta como educadores. Consequentemente, nós acabamos falhando na prática educativa com os nossos filhos. Né? Infelizmente. Jesus é o caminho, né? Mas ele não caminha por ti, ele caminha contigo. Sem dúvida. Né? Então ele nos mostra o caminho, nos orienta, nos esclarece, nos ilumina, mas a gente tem que aceitar ele primeiramente, os seus ensinamentos, né? E depois aplicá-los na nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, né? Porque ele vai caminhar conosco, mas não fazer o caminho pela gente. Né? Sem dúvida alguma. A gente precisa humanizar um pouco mais as nossas relações com os nossos filhos. Quando eu falo humanizar, é nos colocar também como pais que se equivocam, descer do pedestal que alguns pais acreditam habitar e terem a solução e a felicidade dos filhos, o roteiro da felicidade, quando a gente sabe que isso não é verdade. Nós estamos juntos com os nossos filhos para caminhar com eles, apontar caminhos, mas entender que cada filho tem uma necessidade diferente. Eu sempre digo, brincando nas minhas palestras, que se você tem que ter mais de um filho, é claro, você coloca um filho lá no alto da montanha, empurra, nem assim o desgramado rola. Tem outros filhos que você coloca lá no alto, você vira para olhar e já voaram, já estão longe. Eles têm necessidades diferentes. Cada filho tem uma necessidade diferente. Um precisa de rigor, outro precisa de mais ternura, outro precisa de mais atenção. E a gente tem que compreender que os nossos filhos não são modelos de perfeição, assim como nós não somos, e que eles estão para caminhar conosco no processo do aprendizado comum. Então, repetindo, a educação é uma via de duas mãos. Eu falo, mas eu presto atenção, eu ouço. Porque a outra parte, principalmente, se eu me digo espírita, eu não estou educando um corpo, eu estou educando um espírito imortal. Aquele espírito que está comigo, né, na experiência familiar, ele também tem o que me passar. E eu tenho sempre o que aprender com ele. Adeilson, nós falamos sobre, claro que não é tudo, a gente não tem como esgotar esse assunto em tão pouco tempo, mas nós falamos sobre algumas medidas, né, que se adotadas como exemplo, comportamento, conduta moral, ético-moral, que podem auxiliar na prevenção e na valorização da vida e na prevenção do suicídio, por exemplo. Mas instalada a dificuldade, o vício material, químico, moral, instalada a depressão, a melancolia, essas dificuldades, os ensinamentos do Cristo, por intermédio da didática espírita, dos esclarecimentos da doutrina espírita, seriam um dos meios nos quais ainda há esperança? Existem. A gente tem que entender que todo o processo de enfermidade que se instala na alma da criatura humana, ela teve uma gênese, teve uma razão inicial. Então, até que a enfermidade se estabelecesse, o quadro depressivo, por exemplo,
houve aí um percurso. Não existem soluções miraculosas em que a pessoa vá dormir depressiva e que ela acorde pela manhã feliz com a própria vida. Então houve um caminho de ida, agora é preciso fazer um caminho de volta, e às vezes esse caminho é difícil, é doloroso. E às vezes não há volta, né? Porque depende muito da pessoa. O nosso desejo é auxiliar, é socorrer, é fazer com que a pessoa volte a viver de uma maneira feliz e equilibrada. Mas a gente precisa entender e aceitar as fases de cada processo. Por exemplo, no luto, é preciso encarar o luto e ir vivendo o luto em todas as suas etapas, desde da primeira da rebeldia, as pessoas não aceitam, aí passa pela conformação e apatia, às vezes resvala em períodos depressivos, mas é preciso a gente orientar, acompanhar para que aquela pessoa vá fazendo o caminho de volta de maneira a encontrar a sua saúde emocional novamente. No caso de um jovem que já esteja mergulhado nas drogas, em primeiro lugar, a gente tem que olhar para um jovem que usa drogas não como um vagabundo e como um bandido. É alguém que está enfermo. Consequentemente, precisa ser tratado. E para tratar alguém, não basta Jesus. A gente precisa de pessoas capacitadas profissionalmente, já que é um quadro de dependência química, para poder atuar nas várias frentes que um drama como esse necessita de cuidados e de atuação, desde a educação até mesmo a parte alopática e todas estas questões que devem ser consideradas, para que a gente possa iniciar um caminho de volta. Mas em todos os processos, sejam eles quais forem, depressivos, dependência química, qualquer que seja a problemática, existe um componente que não pode faltar em nenhum dos tratamentos, que se chama amor, que se chama compreensão, que se chama paciência, entendimento, para que a gente possa estar ao lado daquele que está enfermo e auxiliá-lo a fazer o trânsito, o caminho de volta para o equilíbrio. Se ele não conseguir e viver períodos de queda constante, nós devemos atuar como Cirineu. Ajudá-lo a carregar a cruz, mas devolver para ele, porque a cruz é dele, não é nossa. Então é claro que é muito triste para um lar, para um pai, para uma mãe, se deparar em algum momento com a dependência química de um filho. Mas nem por isso a gente deve colocar o filho para fora de casa. Eu, na minha concepção e pelo contato que eu tenho com jovens, quando me deparo também com as questões da sexualidade, da homoafetividade, da transgenia, de todas essas questões, alguns pais, eu fico assim impressionado como é que algum pai rejeita um filho. Isso não entra na minha cabeça como é que alguém faça isso. Mas existem pais, isso significa que eles estão mais preocupados com o conceito social, o que vão pensar deles, do que propriamente com os filhos. Seja qual for a situação que os filhos vivenciem, enquanto pais, a nossa responsabilidade é caminhar ao lado, estar ao lado e auxiliá-los para o retorno ao que a gente entenda ser o razoável e o mais indicado para que os nossos filhos possam experimentar um quadro de felicidade, de equilíbrio e de serenidade para lidar com a própria vida. Então, seja qual for a dor, a vida não acabou, o processo não está encerrado e a gente, enquanto aqueles que dizem amar, devemos estar ali de mãos dadas, acompanhando, amando, auxiliando em todos os instantes. A esperança, as pessoas me perguntam se ainda existe esperança. É claro que existe esperança. Enquanto existir amor, sempre existe esperança. E vai sempre existir a esperança. A esperança é o sol novamente, quando amanhece, é a possibilidade de você elaborar um recomeço para a tua vida, de iniciar uma nova relação, de dizer para si mesmo, eu errei até hoje como pai, mas eu vou tentar fazer um novo caminho para poder estabelecer uma vida mais saudável e mais feliz para mim e para aqueles que eu amo. Já está na hora de encerrarmos o programa Terceira Revelação de hoje. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube, o canal Amigos da Caridade. Após o término, a gente faz o upload, já fica lá. E você pode também rever este vídeo na nossa fanpage, na Associação Espírita Caridade, a qualquer momento. Na semana que vem, nós vamos receber aqui a nossa irmã
Sabrina Mas, do Grupo Espírita Irmão Ismael, que vai falar sobre a importância do perdão na conquista da saúde integral. Nós queremos agradecer demais a presença do nosso irmão Adeilson Salles, que cruzou estados para estar aqui conosco. Muito obrigada. O país, né? Cruzou o país todo. Obrigado eu. Só queria deixar uma dica. No mês que vem eu lanço um livro novo pela editora Planeta, que se chama O Pai Pródigo, que conta a história de um pai religioso que alçou uma condição social muito elevada através da religião, que prega o amor ao próximo, mas não consegue amar o próprio filho, porque ele é homoafetivo. E tenta de se livrar do filho de todas as maneiras. Então fica aí o convite para quem queira conhecer essa obra nossa, nova, primeira, pela editora Planeta, O Pai Pródigo. É uma história muito interessante. Ótimo. Então, lembrando dos livros, né? Os últimos lançamentos, Inimigo Íntimo e A Garota e a Boneca de Pano, que é os livros que ele tirou do forninho agora na Bienal, trouxe aqui para nos contemplar. Então busquem os livros do Adeilson Salles, tem mais 84 títulos à sua escolha. E ainda existe esperança, que é o que a gente está usando aqui neste final de semana dele no Sul, né, para tratar das palestras, da abertura de Setembro Amarelo em diferentes instituições. Obrigada, Valda. Obrigada, Adeilson. Obrigado eu. Obrigada à companhia de todos. Agradecemos aos nossos telespectadores pela companhia. Desejamos a todos um excelente sábado e continuemos na paz do Cristo. Eletricanoas, comércio de material elétrico, comercial e industrial. Fios, cabos, lâmpadas, disjuntores, contactores e relés. Eletricanoas, na Avenida Boqueirão 740, bairro Igara. Fone 30 31 31 30.